Nós estamos começando o programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Uma igreja pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, e eu tenho também o privilégio de cooperar no pastorado desta igreja. Uma igreja relevante, abençoadora, uma igreja para você e para sua família. No programa Trocando Ideias, nós temos a oportunidade de responder perguntas que você faz no seu coração e nem sempre tem a oportunidade de fazer para alguém e encontrar uma resposta. Então, nós vamos ver aqui algumas perguntas e quem sabe essas perguntas esclareçam também o seu próprio coração. Vamos à primeira pergunta do programa. A Bíblia fala muito em arrependimento, mas o que significa, na verdade, arrepender-se? Ô Sara, muito obrigado pela sua importante pergunta. Arrependimento é o tema central da pregação dos profetas, dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus Cristo. A grande mensagem do Evangelho é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento é uma palavra que significa mudança de mente, das emoções e da vontade. Quando você reconhece que o que você fez ou falou está errado, você muda a sua ideia sobre esse assunto. Isso é mudança de mente. Você sente tristeza no seu coração por aquilo que você fez. E você muda a sua posição. É dar meia volta, é abandonar o erro, o pecado e voltar-se para Deus. É dar as costas para o pecado e voltar-se para Deus. Não basta apenas ter tristeza pelo pecado, porque isso poderia gerar apenas remorso, e remorso não é arrependimento. Judas Iscariotes reconheceu que errou, confessou o seu erro, devolveu o dinheiro que ele recebeu àqueles que lhe pagaram para trair Jesus, mas ele não deu o último passo do arrependimento, que foi voltar-se para Deus. Então, isso ainda é remorso, isso traz morte e não vida. O arrependimento traz vida, traz perdão, traz salvação. Vamos à segunda pergunta do nosso programa. Reverendo Hernandes, eu tenho uma pergunta. Eu gostaria de saber o que acontece com uma pessoa na hora da morte. Ô Sabrina, muito obrigado por essa tão relevante pergunta. A Bíblia diz que o homem foi criado por Deus à sua imagem e à sua semelhança. O homem foi feito do pó da terra e Deus soprou nele, nas suas narinas, o fôlego da vida. Ele passou a ser alma vivente. De tal maneira, Sabrina, que o homem tem um corpo e uma alma. O corpo foi feito do pó. O corpo é pó. E na hora da morte, o corpo volta ao pó. Mas esta alma ou espírito volta para Deus que o deu. Se nós estamos falando de uma pessoa que creu no Senhor Jesus Cristo, uma pessoa salva, na hora da morte, diz a Bíblia, essa pessoa tem seu espírito aperfeiçoado para entrar na glória. Morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Por isso, nós não devemos viver como aqueles que não têm esperança. Podemos ter uma viva esperança, porque bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas. Aqueles que morrem no Senhor, eles imediatamente entram na glória, desfrutam das bem-aventuranças eternas, já começam a reinar com Cristo, onde não tem mais lágrima, onde não tem mais dor, onde não tem mais luto. Portanto, nós não precisamos ter medo, porque o túmulo gelado não é o nosso último endereço. Nós que morremos em Cristo, aguardamos a gloriosa ressurreição. Esta alma que já está no céu em glória, aguarda o corpo que na volta de Jesus ressurgirá incorruptivelmente, um corpo imortal,
um corpo poderoso, glorioso, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma viva esperança. Aqueles que morrem sem Cristo, imediatamente também a sua alma já entra no tormento. Está lá em Lucas 16, quando conta lá a história do rico e do Lázaro. O rico morreu, foi sepultado e no inferno estando em tormentos. Então, só há dois destinos, céu ou inferno. Quando uma pessoa morre, se ela está salva em Cristo Jesus, ela vai para o céu. Se uma pessoa morre e ela não creu no Senhor Jesus, morreu na sua impiedade, a sua alma vai imediatamente para o inferno. Essa é uma dramática realidade. E hoje ainda é tempo, porque depois da morte não tem mais esperança. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, diz a palavra de Deus. Vamos à nossa terceira pergunta do programa. Oi, pastor. Eu queria fazer uma pergunta para o irmão, que é por que a idolatria é algo tão abominável para o Senhor? O senhor poderia nos esclarecer, reforçar esse ponto? Ô Milton Flávio, muito obrigado por esta pergunta tão importante. Deus é Espírito e o Senhor Jesus Cristo disse: e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Só há um Deus vivo e verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos os deuses dos povos são ídolos vãos, criados e forjados pela imaginação do homem. Na linguagem do salmista, Salmo 115, esses ídolos, eles têm olhos, mas não veem. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm mãos, mas não apalpam. Eles têm pés, mas não andam. Eles não podem sequer salvar a si mesmos. Sabe, Milton, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 44, o profeta diz que é como uma pessoa ir a uma mata, uma selva, cortar uma árvore, serrar uma tora, e desta tora ele pega parte desta lenha e bota no fogo para queimar, e a outra parte ele pega um cinzel e forma ali, como um artífice, um ídolo. E aí ele se prostra diante desse ídolo e diz: você é o meu Deus. Ora, isso é uma coisa incompreensível, ilógica, diria até insana, pois é isso que os homens fazem. Eles se prostram diante de ídolos que eles mesmos criaram, que eles mesmos fabricaram. Esses ídolos são menores do que os próprios homens, porque foram criados por eles. Eles não têm poder nem de livrarem a si mesmos. Se você entrar num templo de ídolo e quebrar um ídolo, ele fica quebrado. Se você jogá-lo no fundo de um rio, ele fica no fundo do rio. Os ídolos não têm poder para salvar. São mortos, são nulos, são nada. Por isso, quando os homens, abandonando o Deus verdadeiro, criam para si ídolos, criam para si deuses, eles estão ofendendo a santidade de Deus, a espiritualidade de Deus, o ser de Deus. E eles estão, de certa forma, conspirando contra a natureza do culto verdadeiro, do culto a Deus, que deve ser em espírito e em verdade. Então, quando um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, abandona o Deus vivo e verdadeiro para adorar uma imagem de escultura que ele mesmo fabricou, diz a Bíblia que isso é abominação para Deus. A ordem lá da lei, do decálogo, e esse é o primeiro e o segundo mandamento: não terás outros deuses diante de mim, nem farás para ti imagens de escultura. Quem assim procede está em franca e aberta desobediência e rebelião ao único Deus vivo e verdadeiro.
Talvez as pessoas argumentem, mas eu não adoro ídolos, eu adoro a Deus através dos ídolos. É como uma fotografia da minha mãe, ou do meu pai, de alguém que eu amo, que está ali apenas para me recordar. Pois a Bíblia proíbe isso também. Eu não posso usar uma imagem, um ídolo, pensando que eu estou com isso adorando a Deus. A Bíblia me proíbe fazer isso. A ordem do Senhor Jesus é: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos a mais uma pergunta do nosso programa, então. Pastor Hernandes, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Como é que eu posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Muito obrigado. Oi, Tiago, essa pergunta é importantíssima, porque esta é a pergunta de todos nós, né? A grande pergunta da filosofia é esta: quem eu sou? Por que eu estou aqui? Para onde eu estou indo? Qual o propósito da minha vida? A Bíblia responde esta pergunta. Deus criou você e a mim com um propósito. A vida tem propósito. Há muitas pessoas que vivem sem propósito. É um vazio existencial profundo. Há outras pessoas que, por razões filosóficas ou crises existenciais, por não terem encontrado um sentido na vida, dão cabo da própria vida. O grande projeto de Deus na nossa vida está escrito em Romanos 8:29. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus quer que você e eu sejamos uma pessoa parecida com Jesus. Ele é o varão perfeito. E o projeto meu de vida deve ser transformado de glória em glória na imagem de Jesus. Quando você conhece a Jesus, então os outros aspectos da sua vida, sua vocação, a direção da sua vida emocional, conjugal, profissional, tudo isso vai se encaixando. Por isso a Bíblia diz assim, que você deve oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. E você não deve se conformar com esse século, mas transformar-se pela renovação da sua mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você anda com Deus, automaticamente você descobre qual o projeto real, específico de Deus para a sua vida. Vamos então à última pergunta do programa. Hoje, há muitas igrejas chamadas de evangélica. Como eu posso identificar uma igreja verdadeira? Ô, Júlio, obrigado por esta pergunta tão importante. Há muitas igrejas, há muitas religiões, há muitos caminhos, há muitas portas, há muitas vozes. Como saber qual é a igreja verdadeira nessa Babel de vozes? Lá na época da Reforma Protestante, se definiu que uma igreja verdadeira tem 3 características. Primeiro, é uma igreja que prega com fidelidade a palavra de Deus. Segundo, é uma igreja que realiza corretamente, biblicamente, os sacramentos. Terceiro, é uma igreja que exerce a disciplina corretamente à luz do ensino das Escrituras. Você quer saber qual é a igreja verdadeira? Conheça a palavra. Uma igreja que prega com fidelidade a palavra. Uma igreja que não explora o povo para alcançar favores, benesses, arrancando o dinheiro das pessoas para se locupletarem, mas uma igreja que apacenta as ovelhas de Cristo, ensinando com fidelidade a palavra de Deus, uma igreja que zela pela integridade moral, uma igreja que prega a palavra com entusiasmo e faz com que a obra missionária alcance muita gente para a salvação, uma igreja que não tem fãs, mas discípulos do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aproveitar esse momento para convidar você que está aí nos assistindo a conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É uma igreja que tem pregado com muito zelo, com muita alegria, com muito entusiasmo, com fidelidade à palavra de Deus. Uma igreja para você e para a sua família. A igreja fica na Avenida das Nações Unidas, 6.151. Nós temos cultos lá todos os domingos, a partir de 8h30 da manhã até 7 horas da noite. Você é o nosso convidado. É uma igreja para abençoar a sua vida e a sua família. Estamos encerrando mais um programa
Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Um programa feito com muito carinho aqui pela Luz para o Caminho. Que Deus abençoe seu coração. Nós voltaremos com este programa na próxima semana. E se você tem alguma dúvida e quer partilhar, envia para nós. Nós teremos muito prazer de responder também a sua pergunta. Deus abençoe você e até lá, se Deus permitir.